Quem controla o controle de infecção? Quem controla o controle é ótimo. Na verdade, minha pergunta, Eu eu fiz entendi a brincando, sua pergunta. mas é quem fiscaliza Quem te se esses dados, fiscaliza? se esses dados estão corretos, por exemplo. Por que estou me perguntando? Só para Sim. E é uma pergunta ilustrar ótima. tudo. Por que eu estou te perguntando? Porque nós temos os casos, nós até falamos um pouquinho isso em off também, temos os casos de Covid que vocês passavam no hospital, passavam essas informações, Sim, diariamente a gente tem que tinha que reportar. passar. Exato. Então, de cada hospital, vamos falar do seu caso, lógico que Sim. quem A lei é para fiscaliza? todos, é igual para todo mundo. Então, quem fiscaliza? Então, existe. Falando de São Paulo, que é muito grande, porque São Paulo é gigantesco, né? Pensando em contexto. Em cidades menores, geralmente tem uma unidade aí de vigilância epidemiológica. São Paulo, como é grande demais para controlar toda essa área, a gente tem em regiões, então a vigilância do município, que é a Covisa, ela é subdividida nas áreas. Então, essa região aqui que a gente está, que é o hospital que eu trabalho, a gente chamava SUVIS, agora chama UVIS, né? Que é a unidade de vigilância. Os caras gostam de sigla. É muita sigla. Não, os caras, além de gostar de sigla, eles têm mania de ficar mudando. E muda a sigla, que é para complicar. Na hora que você decora, não, vamos mudar. Exatamente. Então, tem umas subdivisões de controle, né? Então, a gente responde para UVS da Vila Mariana Jabaquara, que é essa região. Então, os hospitais aqui que estão inseridos nessa área, a gente geralmente reporta essas doenças, essas notificações de doença. Ah, tem uma tuberculose, tem uma meningite, eu reporto direto para a minha vigilância da minha área e essa vigilância se reporta para a prefeitura, porque é muito grande, né? Então, se a prefeitura receber tudo isso, nem ela dá conta. Então, assim, para a prefeitura, propriamente dito, direto, a infecção hospitalar, a infecção que o paciente adquire dentro do hospital, a gente reporta direto. Sim. Para as doenças que são adquiridas, por exemplo, que a gente fala que são transmissões da comunidade, tuberculose, meningite, que tem que ser reportado, tem que ser notificado, que é uma lei. Entrada, exato, quando o paciente dá entrada, até para que se tenha o controle de uma pandemia. Como é que vai saber que tem uma pandemia? Se todo mundo está falando que está tendo Covid. Então, opa, peraí, o número de casos. Então, essas vigilâncias, elas vão monitorando esses casos de doença. Então, eu posso ter um problema numa região. Ah, eu tenho muito problema de doença tal, tem muita dengue aqui nessa região e na outra não tem. Então tem algumas coisas que é até mais direcionado porque tem problemas que são mais regionais. Quando a gente fala da infecção hospitalar, a gente reporta para a Covisa. Então todo mundo, todos os hospitais do município de São Paulo vão lá e mandam a planilha mensalmente. Existe uma planilha padronizada, existem critérios específicos. Mas se algum hospital alterar algum dado, como que se descobre? Não se sabe. Não dá para descobrir. Nós tivemos um caso, não nem falar ficou muito gritante, fica muito visível. Que aconteceu aqui no começo da pandemia, um grande hospital. Isso é uma coisa assim. Deu problema porque morreu muita gente, só que morria. E aí o que aconteceu? Exatamente de Covid. Exato. A vigilância, a vigilância São Paulo, ela acompanha muito próximo, assim, a gente do hospital, né? Eu até brinco, eu falo, se eu mandar um mês que eu tive 3 infecções e no outro 30, eles vão me ligar. Eu acho que não, eu vou falar porque eu acho que você, não sei se você gostaria de falar, mas para variar, né? Como todos os segmentos da política, do universo, do governo, não sei o quê, não tem pessoal suficiente também para fiscalizar todo mundo, né? É assim. E pra é uma variar, coisa. Né? Exato. E é uma coisa assim que é muito a idoneidade do hospital mesmo, porque é uma coisa do dia a dia. Fechar a infecção, você tem que estar lá os 30 dias do mês, então você tem que acompanhar a sua rotina do hospital. E, por exemplo, aí eu tive um aumento brusco de infecção, eu tenho obrigação legal de reportar para a vigilância, falar, eu tô tendo um surto de tal doença. Isso é obrigatório, isso é lei. Então, é muito comum, por exemplo, como são dados todos digitados, se a gente dá uma escorregada na mão e um número menor vira maior, eles ligam, eles reportam, eles perguntam, eles ligam e eles acompanham, sim. Tá vendo? A gente já muda um pouco o cenário do que eu acabei de falar. De pouca Por gente, mais amplo que seja, né, a gente sente realmente um acompanhamento muito próximo, a gente tem reuniões semestrais com a vigilância que eles fazem o fechamento dos dados dos hospitais do município de São Paulo, né, até passando para a gente ter uma base, porque como é que eu sei se eu tô tendo muita infecção, pouca infecção? Então é como se fosse um dado comparativo, eles pegam todos os hospitais do município e falam, ó, o que teve de média, pneumonia tá mais ou menos aqui, nessa média, infecção da corrente sanguínea. Então, como a gente tem vários subtipos aí de infecção, eles reportam pra gente. Dentro dessas medianas, a gente até tira por base. Nossa, eu tô dentro, né, do que
tá todo mundo sofrendo, eu tô igual, ou eu tô melhor, ou eu não, isso daqui eu tenho que ficar atento porque tá acima. Então, acaba sendo um dado que pra gente é como se fosse um feedback, né, de o que a gente precisa atuar mais se a gente fosse comparar aos outros hospitais. Mas a questão do dado, propriamente de eu gerar esse dado, é uma questão, tanto que o controle de infecção hospitalar é um setor que ele se reporta direto para a diretoria do hospital. A gente não tem vínculo com outras áreas. Nós fazemos parte da diretoria técnica do hospital, porque é um setor de realmente é um dado que não pode ter erro. Então, realmente é de extrema confiança, né?